Fala galera, boa tarde, espero que vocês estejam bem aí. A gente está iniciando então agora a nossa nona semana aí de aulas de estruturas de dados 2, né? O tema agora é continuar os nossos estudos em cima de árvores balanceadas. Nós revisamos até então a árvore binária, depois a árvore de busca binária, né? A BST. Depois, na última aula, a gente aprendeu aí o conceito da árvore 2, 3. Inclusive, a gente se deparou com um problema, né? Como representar em estrutura de dados aquela árvore 2, 3 que criava o trinode, né? Aquele nó que tinham duas chaves com 3 filhos, né? Então, isso seria um problema para a gente quanto à dificuldade, porque a gente teríamos árvores ali que teriam diferentes tipos de nó, né? E aí, por uma gestão da árvore, nos traria a dificuldade de como representar em estrutura de dados. Então, a ideia de hoje é a gente estudar a árvore de pesquisa binária vermelha e preta, ou árvore rubro-negra, né? Ela também é uma árvore balanceada e, na verdade, essa estrutura de dados, essa árvore, ela veio exatamente para nos ajudar a representar as árvores 2, 3, tirando o melhor proveito das árvores de busca binária, né? Então, é uma aula bem tranquila, a gente só está refinando aí, ajustando os nossos conhecimentos quanto às estruturas de dados, mas a gente tem aqui então uma estrutura nova que talvez vocês só pesquisaram no passado, né? Bom, então, como um sumário aí, como uma agenda da aula de hoje, a gente vai revisar rapidamente aí as árvores que eu acabei de comentar com vocês. Vou apresentar a ideia da árvore de busca rubro-negra, quais são as suas propriedades e apresentar as principais operações que a gente tem nessas árvores. Operação de busca, as rotações, inversões de cores e inserção, né? Então aqui aparecem duas novas operações que a gente não tinha visto até então, mas exatamente para a gente manipular esse conceito novo que a gente vai estar aprendendo. E por último vou trazer todas essas operações aí como uma estrutura sendo implementada dentro de uma classe aí com foco em Java, né? E vamos discutir rapidamente sobre desempenho. Bom, estou revisando as árvores binárias, né? As B-tree, aí as binary trees. Elas são aquelas árvores que a gente tem um nó e por ser binária ela vai ter apenas 2 filhos, o filho da esquerda e o filho da direita, como a gente está representando aqui. A raiz, a root, né, é o único nó que não é filho de nenhum outro nó, e o fato da root estar nula significa que a gente não tem uma árvore binária sendo criada, né? As árvores binárias ela tem o conceito de recursividade, por isso que todos os algoritmos que a gente aprende, todas as lógicas, elas de certa forma são recursivas exatamente por conta desse conceito. E todas as árvores, como são originárias aí da árvore binária, também a gente pode aplicar esse conceito. Então, o que significa essa questão de ter estruturas recursivas? É o fato de que quando a gente está em qualquer nó é também uma árvore binária, com uma subárvore da esquerda e uma subárvore da direita, com um único filho da esquerda e da direita. Os nós folhas daquela árvore têm os seus filhos apontados para null, links nulos, tá? Profundidade e altura, então a profundidade de um determinado nó é a quantidade de links, né, de caminhos que é necessário percorrer desde a raiz até aquele nó, e a altura de uma árvore é a altura do nó com maior profundidade, né, em outras palavras. Aí a gente teve a evolução para a árvore binária de busca, as BST, né, as Binary Search Trees. Essas árvores, então, elas são árvores binárias, ou seja, com apenas 2 filhos, esquerdo e direito, só que elas são simétricas. Isso quer dizer o quê? Que todos os filhos da esquerda de um determinado nó, eles são menores do que aquele nó. E todos os filhos da direita de um determinado nó são maiores do que o nó em questão, né? Então essa é a simetria. Então a gente passa a ter as keys, né, as chaves de cada nó, e a gente vai ter que, no processo de inserção, a gente só vai inserir chaves menores para a esquerda e maiores para a direita. E sempre inserindo na posição nula que a gente tem. Então, as árvores binárias, elas fazem ter esse crescimento
mais desordenado, vamos colocar assim, porque a gente sempre vai caminhar por uma folha para fazer uma inserção, então sempre a altura da árvore ela vai crescendo aí conforme a gente vai inserindo, dependendo obviamente da ordem de inserção dos nossos elementos. Isso nos traz um problema de desempenho, por isso que a gente acaba tendo que aprender outras árvores, né? Então por que a altura de uma árvore binária de busca cresce? Exatamente por isso, né? Porque cada inserção a gente vai criar um novo nó e obrigatoriamente a altura daquela árvore vai crescer, né? Se for num nó folha, lá na última posição. Então, uma solução que a gente discutiu na nossa última aula foi exatamente da gente começar a acrescentar, né, a inserir chaves, mais de uma chave em um nó. Então, e fazer isso de tal forma que a gente não colocasse mais do que 2 chaves por nó. Então, a gente criou o conceito do trinode, né? O two-node é o nó normal que a gente tem nas BSTs, né? Aquele nó que tem um filo da esquerda e um filo da direita. Prevalece a questão da simetria, de coisas menores para a esquerda, coisas maiores para a direita. Mas a gente passou agora então o conceito do trinode. Então as nossas árvores que antes era apenas binária, ela pode se tornar ternária também. Então o trinode, a gente passa a ter 2 valores num determinado nó, e ele vai ter 3 filhos. Os filhos menores do que o valor da esquerda vai estar no link da esquerda, os filhos entre os 2 valores está no meio, e os filhos maiores do que a chave da direita vai estar no link da direita daquele trinode, né? Nós discutimos isso na semana passada, e trabalhar com essas árvores 2, 3 de busca, né, que é esse conceito de trabalhar, de ter o trinode. Então essas árvores elas podem então ser uma árvore vazia quando a root apontar para nulo, ou ter esses 2 nós, esses dois tipos de nó, o two-node, né, que eu acabei de explicar para vocês, e o trinode, que é esse novo que tem 2 valores num nó e 3 links como sendo filhos, né? O que a gente discutiu na semana passada, inclusive, que para implementar, né, na hora que a gente começa a trabalhar com a operação de inserção, vai acontecer situações da gente criar um for node temporário, que é aquele nó que tem 3 chaves no mesmo nível, 4 filhos, e a gente tem que fazer um rebalanceamento. Então isso nós já discutimos. E nós já discutimos isso também, que essa é uma operação custosa, super difícil de fazer, enfim. E até foi o problema que eu deixei para a semana passada, para vocês pensarem exatamente em como implementar uma árvore 2, 3 de busca, né? Então, trabalhar com o conceito da aula de hoje, que são as árvores rubro-negras, exatamente para fazer essa implementação, tá? Só para fechar, então, a questão das árvores 2, 3 de busca, é que elas são perfeitamente balanceadas. Isso quer dizer que todos os links nulos estão no mesmo nível. Então, a gente sempre vai inserir, ou a gente vai inserir num link nulo, ou a gente vai criar uma nova chave por um nó que tem apenas um valor, e se a gente acabar inserindo num valor abaixo, a gente acaba sempre fazendo um balanceamento para cima, se for o caso até adicionando um novo nível para cima, mas a gente acaba sempre mantendo todos os links nulos no mesmo nível. Todos os nossos folhas estão então no mesmo nível. Então isso daí, do ponto de vista de desempenho, por exemplo, para busca, a gente sabe que vai ser sempre um log, né, para pesquisa, então é bem rápido. No caso da BST, como as nossas alturas elas vão crescendo indefinidamente, dependendo ali da ordem de inserção, ela acaba tendo um desempenho um pouco pior, né? Então por isso que é importante a gente aprender essas outras estruturas, né? Bom, então como representar, né, como implementar uma árvore 2, 3 de busca, né, que foi o desafio da nossa última aula. Então como que a gente representa um trinode, que é esse nó que tem 2 valores e 3 chaves. Então a primeira abordagem, a gente poderia utilizar a representação regular de uma BST, né? Então esse ER ele viraria aqui um R e um E, e de certa forma é a mesma coisa, né? Mas qual que é o problema? A gente não consegue diferenciar para falar que essa representação aqui, se ela é um trinode ou um two-node. A gente não tem nenhuma informação para isso. E sem contar que também não é possível a partir daqui a gente voltar para uma árvore 2, 3, porque se a gente não tem esse indicativo, então não é uma boa abordagem, né? Uma segunda abordagem seria a gente utilizar uma representação regular de BST, ou seja, simetrias, 2 filhos, menores para a esquerda, maiores para a direita,
Só que a gente criar um nó que a gente vai chamar de nó cola, uma glue aqui, né? Então, essa representação do ER, para falar então que ele é um trinode, a gente criaria aqui uma estrutura que não tem valor nenhum e fala aqui então, ó, então aqui agora eu tenho um nó que é o ER, que é o nosso trinode. Funciona, mas a gente passa a ter, nós sempre preocupados com essa questão de eficiência quanto a T de N, né, a número de operações e também a armazenamento, agora pensando em estrutura de dados, a gente está tendo aqui um elo desperdiçado e tenham certeza, né, só de imaginar eu aposto que vocês vão perceber, né, que o código talvez para manipular isso vai ser bem chato, né, bem confuso. Então a gente pode ter uma terceira abordagem, que é utilizar uma representação também de árvore regular, esquerda e direita. Dois filhos, esquerda menor, direitas maiores, né? Então um nó ele sempre vai ser um two-node, né? Vamos colocar. Só que agora a gente vai trazer o conceito de cor, né? Que por isso rubro-negra. Então ao invés da gente ter um nó que seja o nó cola, a gente passa a ter links de cores vermelhas, links vermelhos como sendo links de cola. Ou seja, para falar que aqueles dois nós estão no mesmo nível. Então, esse ER, o E é menor do que o R, ele vai sempre para a esquerda. Então, é a mesma coisa. A gente representar o R tendo um link vermelho para um E, significa exatamente que a gente tem um trinode aqui. Essa já é uma representação amplamente utilizada na prática. A gente vai usar todos os proveitos, tirar todos os proveitos ali de uma BST, né, de uma árvore de busca binária, mas agora a gente vai ter que acrescentar então essa questão da cor, que é muito mais fácil e a gente não está perdendo espaço, nada disso. Então essa é a ideia da gente trabalhar com essa árvore rubro-negra. Uma restrição arbitrária, mas que a gente vai estar adotando, porque o CDWI, que o Quorum pessoal usa, é que os links vermelhos sempre estão inclinados para a esquerda. Né? Então, a gente não pode ter um link vermelho para a direita. Se tiver, a gente tem que fazer uma correção, ou seja, uma rotação naquela árvore que a gente vai estar trabalhando. Tudo bem? Bom, então, a gente vai então aprender aí as árvores de pesquisa binária, vermelha e preta, ou árvores rubro-negras, eu prefiro o segundo nome. Do inglês, Red Black BST, né? Então, para vocês pesquisarem ali, tem que usar esse termo aqui. Então, algumas propriedades ali dessas árvores. Então, a árvore rubro-negra, ela é uma árvore de busca binária que simula uma árvore 2-3. Ou seja, a gente tem que simular e permitir com que a árvore tenha representações de nós two-node ou trinode, né? Só que cada trinode, que é o que a gente chama aqui de nó duplo da árvore, ele é representado por dois nós simples ligados por um link rubro, que é exatamente aquela representação. Então a gente vai passar a ter a representação de cor no link para falar que um nó está colado no outro, né? Elas também são conhecidas como árvores BSTs esquerdistas, aí sem a política do rolê, mas é por conta daquela, aqui do inglês, né, o left leaning, que é por conta daquela questão da gente representar os links rubros sempre estando inclinados para a esquerda, para ter um padrão em representação, que vai ser a nossa adoção nessa disciplina por conta da literatura. Então, a representação de um nó duplo, que é esse nó trinode, ela está sendo ilustrada aqui, né? Então, o trinode, que antes lá na árvore 2-3, ela tinha dois valores, duas chaves, A e B, no mesmo nível, mesmo nó, tendo 3 filhos, os menores que As ligado aqui no link da esquerda, os entre A e B ligado aqui no link entre os dois, os maiores do que B ligado à direita. Agora essa mesma representação a gente pode fazer com um link, usando a mesma ideia da BST. Perceba que a gente mantém um único valor, uma única key por nó, mas para representar que eles estão no mesmo, eles são do mesmo nível, né? Ele é um trinode, que faz o link entre os dois ser vermelho, ser rubro. Então, só que na hora que a gente faz essa representação, a gente passa a ter um problema quanto aos valores que a gente teria entre A e B. Então aí a gente tem que, para fazer esse ajuste, os valores entre A e B, então eles são menores do que B e maior do que A. Então ele vai ser um filho direito do nó A. Então é dessa forma que a gente representa um trinode. Por exemplo,
Então, aqui, só para ilustrar, nós temos aqui uma árvore 2, 3 de busca, e a gente tem aqui o E e o J como sendo nós duplos, o A e o C como sendo nós duplos, ou seja, trinode, e o S e o X também sendo nós duplos. E aí perceba, como a gente tem um padrão de notação de sempre ter o nó cola para a esquerda, então por isso que a gente mantém o J aqui na árvore vermelha, na árvore rubro-negra correspondente. O J ele vai estar num nível acima para que a gente mantenha para a esquerda sendo os menores, ligados por um rubro-negro. Então vai ficar MJE. Então esse EJ é a mesma coisa que tivesse aqui. E aí, o que é menor, o que é maior do que o J está aqui, maior que o J. O que é entre E e J, que é o H, ele vai ser o filho direito do E, que é a mesma questão que a gente fez esse padrão aqui. E aqui, ó, como esse daqui está no mais baixo nível, é tranquilo. Representação para a esquerda, então C para cima, o A como filho esquerdo, sendo um link rubro. E aqui o S e o X. Então o S, aqui no caso, ele é menor do que o X, então ele que vai cair para a esquerda, e o X mantém aqui em cima, sendo representado por um link rubro. Então percebam que os links pretos, eles ligam entre nós, entre two nodes ou trinodes, e os links vermelhos, eles falam que a gente tem ali um trinode. Então esse é o padrão conceitual que a gente tem que ter para representar aí as árvores rubro-negras. Tudo bem? Além disso, algumas outras propriedades. Então, os links rubros se inclinam sempre para a esquerda. Aqui um reforço do que eu já tenho falado. Nenhum nó incide em dois links rubros, não pode, porque senão a gente vai estar criando um for node, né, que é aquele nó que tem três chaves no mesmo nó. Isso não é possível, não é uma two node, uma árvore 2, 3, né? Então, quando isso acontecer, por uma questão de inserção, a gente vai ter que fazer um rebalanceamento. E as árvores rubro-negras, elas possuem um balanceamento negro perfeito, trazendo do conceito das árvores 2, 3 de busca. As árvores 2, 3 de busca, elas tinham um balanceamento perfeito, que era todos os links nulos estarem no mesmo nível. As árvores rubro-negras têm um balanceamento negro perfeito, ou seja, todo o caminho da raiz até o link nulo tem o mesmo número de links negros. Por quê? Porque os links rubros representam links de nós que deveriam estar no mesmo nível. Mas por estar usando uma estrutura BST para representação, ele acaba aumentando em a altura daquela árvore. Mas do ponto de vista de balanceamento quanto a links negros, né, ele continua sendo perfeito. Então aqui a gente tem só uma questão de correspondência para a gente fechar essa parada aí de propriedades, né? Se os links rubros eles forem desenhados horizontalmente e depois contraídos, a gente consegue reextrair a nossa árvore 2, 3 de busca. Então essa árvore aqui, que é uma árvore rubro-negra, sempre o link rubro para a esquerda, é uma BST, só que agora a gente tem alguns links que tem cor, né? que é vermelho. Se a gente desenhar os links vermelhos para a esquerda no mesmo nível, que foi o que eu estou fazendo aqui, ó, mesmo nível, e depois converter eles ali para o trinode, a gente consegue correspondente da nossa árvore rubro-negra para a nossa árvore 2, 3 de busca. Então, é esse desenho, quando a gente começar a representar a partir de agora as nossas red black trees assim, a gente deveria estar enxergando assim, porque ela, na verdade, ela existe exatamente para a gente conseguir representar as árvores 2, 3 de busca. E a gente vai ter um desempenho maior, como a gente até discutiu na última aula. Fazer buscas em cima de árvores 2, 3, ela já traz um balanceamento maior, porque a princípio todos os links nulos estão no mesmo nível. Então, naturalmente, ela já nos traz um balanceamento melhor, que é muito melhor quanto à eficiência trabalhar nessas árvores vermelho e preto. Tudo bem? Então, fechando aí, com uma propriedade, né, das árvores, então todos os links nulos estão na mesma profundidade negra, e até fazendo uma analogia com o que a gente conversou na aula passada, né? Bom, quanto à representação de uma BST rubro-negra, né, a gente vai basicamente usar
a mesma representação da BST, mas obviamente a gente tem que trabalhar com alguns padrões ali para representar os nós, né? E as cores dos links. Então essa classe Node ela é idêntica à da BST. Então a gente tem que ter essa classe Node dentro dessa classe HeadBlack3 que a gente vai estar implementando em Java quando vocês forem colocar na prática isso. É inconveniente, então primeira questão, a gente armazenar a cor de um link na estrutura de dados. Por quê? Porque os links nossos eles são representados aqui como o link para a esquerda e para a direita é representado como sendo um nó. Então é inconveniente, a gente teria que ter mais alguma coisa para representar, a gente tem que simplificar isso. Então por isso é muito melhor a gente representar a cor do nó como sendo a cor do link que está chegando nele. Né? Então, por exemplo, quando a gente cria a nossa classe aqui, Node, a gente já tinha aqui, a gente já tinha o valor, o filho da esquerda e o filho da direita. Agora a gente vai acrescentar um valor boolean, que é color. Que essa color, ela vai ser a cor do link que vem do pai. Ou seja, ela pode assumir o valor red ou black. Red, ela vai representar como sendo um trinode, ou black, mantendo a ideia do two-node. Essa color, por ser boolean, a gente cria então duas variáveis globais aqui, red e black, que elas têm que ser private, static e final, né? É boolean, a gente não vai mudar os valores dela, e o red quer dizer que é true, e o black quer dizer que é false. Ou seja, quando eu colocar aqui a color como sendo red, eu estou falando que ele é vermelho. Se for false, eu estou falando que ele não é vermelho. Ou seja, quando o black aqui for false, quer dizer que ele não é vermelho. Tudo bem? Que mais? Então, só para ilustrar. Aqui se eu tenho um nó H, que é o E, o H.left, ou seja, o filo esquerdo do H, ponto color, ou seja, a cor do filo esquerdo do H, nesse caso é red, ou seja, ela vai receber um valor true. Tudo bem? E o filo direito do H, a cor do filo direito do H, ela vai receber um valor false, por isso que ela recebe o black. Então o color aqui é false ou color igual a black. Tá? Então só para a gente fazer a analogia. Além disso, é muito conveniente então a gente ter um método booleano privado da nossa classe HeadBlack3 que vai falar se um nó é vermelho ou não. Ou seja, ele é um nó que está representando ali um trinode ou não é um nó que está representando um trinode. Então, ele é booleano porque a gente tem que falar se é ou não. Então, estou chamando ele aqui de isRed. E a gente vai passar o nó ali como sendo o nosso nó que a gente quer verificar se ele é vermelho ou não. A princípio, sempre a raiz é considerada negra. Então, essa é uma regra. E os nossos nós nulos também são representados como sendo nós negros, tá? Então, se o valor x for um valor nulo, eu vou retornar como falso, ou seja, ele não é vermelho, porque a gente tem um padrão que os links, né, os nulos, são blacks. Então, a gente tem que responder aqui como false. Agora, caso contrário, eu vou retornar um x.color igual a red, ou seja, aqui, ó, se a cor do nó for igual a red, ele vai retornar true, caso contrário, ele vai retornar false. Então a gente vai ter esse método que a gente vai usar a partir de agora nas nossas outras operações. Tudo bem? Bom, primeira questão, primeira lógica do get, da busca, quero encontrar um valor. Gente, a árvore rubro-negra, ela continua sendo uma BST. A gente só tem uma informação a mais, que é a cor de um nó que representa o link do pai dele. Então, assim, o get da árvore rubro-negra, ela é exatamente igual à BST e a gente vai ignorar as questões de cores. Eu quero buscar um determinado valor na minha árvore. Só que tem uma questão, ela é mais rápida. Por que ela é mais rápida? Mesmo não mudando o algoritmo. Porque as árvores rubro-negras, pelo padrão de inserção dela,
ela já vai criar um balanceamento natural, exatamente para a gente colocar os fios da esquerda na esquerda, da direita na direita, e fazer os rotacionamentos que eu tiver que rotacionar para trabalhar com os trinodes. Então, por isso que ela acaba sendo mais rápida. Então, ela tem um melhor balanceamento. Então, o get, o método, ele tem que retornar o valor, é um método público que retorna o valor, em que a gente vai passar qual o valor que eu quero encontrar. A nossa busca geralmente é da raiz, então eu vou criar aqui o nosso x, o primeiro nó a iniciar a nossa busca como sendo o próprio root. Enquanto o x não for nulo, ou seja, a gente não encontrou nenhum nó que seja folha lá, que esteja no final da árvore, eu vou criar uma variável compare aqui, né, cmp, que é inteira, que vai guardar o resultado da comparação da chave que eu passei como parâmetro pelo valor da chave do meu x, que a princípio é a raiz. O compare to retorna -1 se for menor, mais 1 se for maior, ou 0 se for igual. Então, se o valor do compare for menor do que 0, ele não encontrou ainda, então eu vou atribuir o valor de x como sendo o filho da esquerda de x. Eu sei que eu tenho que navegar para a esquerda. Agora, se for maior, eu vou atribuir para x o filho da direita de x. Eu sei que eu tenho que navegar para a direita. Caso contrário, ele for igual, então quer dizer que eu vou retornar o valor que eu encontrei. Se ele fizer esse while e sair do while e não retornou, quer dizer que a gente não encontrou, então a gente retorna nulo, como sendo eu não encontrei o valor pesquisado. Tudo bem? Então, get, mesma coisa. Agora, pensando aí, fazendo aqui um brainstorm, né, fazendo uma big picture sobre o processo de inserção, né, antes da gente conversar sobre o código efetivamente falando. Por quê? Porque o código do put, né, que é a inserção, ela é um código complicado. Né? Ela depende de operações de rotacionar e operações internas para manter tanto a simetria da nossa BST, ou seja, quero manter filhos menores para a esquerda e filhos maiores para a direita. E além disso, a gente não pode perder a propriedade natural da árvore rubro-negra, que é o balanceamento perfeito. Ou seja, todos os caminhos da raiz até nó nulos vai ter a mesma quantidade de links negros. Então a gente tem que sempre garantir isso. Por isso que a gente vai ter que fazer algumas rotações. Durante uma operação de inserção, pode acontecer de temporariamente a gente ter um link rubro-negro inclinado para a direita ou ter dois links rubro-negros incidindo no mesmo nó. E a gente não pode acontecer isso. Isso a gente tem que rotacionar, tem que ajustar. Então, para corrigir isso, a gente vai utilizar operações de rotações ou trocas de cores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um link, o que não pode acontecer, eu ainda não estou explicando as operações. Ó, eu tenho um link que está vindo para a direita, isso não pode acontecer. Eu não posso ter dois links rubros saindo do mesmo nó, porque significaria que os três valores estariam no mesmo nível. Seria um for node, isso não pode acontecer. Eu não posso ter três links para a esquerda, left-left, tá vendo? Que é o que ele chama aqui, o Sedgwick chama. Porque também significaria que a gente teria ali o valor A e S no mesmo nível. Então a gente tem que rotacionar, a gente tem que inverter cores, então a gente vai ter que fazer ajuste. Também não posso ter um link para a esquerda e um link para a direita, porque também significa que eu teria aqui um A e S tudo no mesmo nível, um for node temporário. Então quando acontecerem essas 4 situações, a gente vai ter que trabalhar ali, manipular com operações temporárias, né, operações internas, de rotação para a esquerda, para a direita ou inversões de cores, que é o que a gente vai discutir agora. Então a rotação para a esquerda, então é assim, ó, quando a gente tiver aqui, ó, então a rotação da esquerda, ou no inglês lá, o left rotation, né, ela é uma rotação anti-horária em torno de um determinado nó H. Então percebam que eu tenho um link rubro para a direita do meu nó HE. Isso daqui não é possível, não pode. Por padrão, os nossos links rubros têm que estar para a esquerda. Então isso aqui a gente tem que obrigatoriamente rotar. Então a gente vai fazer uma rotação para a esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda. Já estou de certa forma falando que vai rolar. Então, se eu tenho um nó H aqui, que é o pai, e o link rubro está como sendo
à direita dele, então o filho direito de H ele vai subir e vai adotar o próprio H como seu filho esquerdo. Ó. Então o S ele vai subir e vai adotar o H como sendo seu filho esquerdo. Rotação para a esquerda, ó. Esquerda. Só que na hora que a gente fizer isso, o filho esquerdo de S, ele vai passar a ser filho direito de H. Tá vendo? Então a nossa rotação para a esquerda, ela faz essas questões. Além disso, ela vai trocar a cor, né? Ela vai ter um ajuste de cor aqui. Então, quanto ao algoritmo, o rotate left aqui, a gente vai passar o nó que a gente quer fazer a rotação. Percebam que para fazer a explicação do algoritmo tem o H e o X aqui exatamente para a gente enxergar. Então o H é o nó pai, que é o que tem o filho para a direita como sendo vermelho e não pode. E o X é esse filho da direita. Então eu tenho que definir o X, então a gente cria uma variável, né? Na verdade a gente cria um objeto X do tipo node que vai receber o filho da direita de H. Aí o filho da direita O filho da direita de H agora, na verdade, vai passar a ser o filho da esquerda de S. Tá vendo? Quem estava aqui como sendo filho da esquerda de S, virou filho da direita de H. Estou fazendo aqui. Aí, o filho da esquerda do X vai passar a ser o meu próprio H. O X tem que manter a mesma cor do H. E o H vai passar a ser vermelho. Né? O H passa a ter o valor vermelho porque a cor do link é exatamente a cor do link do pai dele. Então o H.color vai ficar sendo red. E a gente retorna o X, né, que é o novo valor ali que a gente rotacionou. O valor que a gente terminou da rotação. Então essa é o rotate left. Bem tranquilo, né? Então nós temos que fazer esse rotate left quando a gente tem um filho para a direita vermelho, que a princípio a gente está quebrando a regra ali, a propriedade da árvore rubro-negra. Aí aqui a gente tem o rotate, o right rotate, né, que é a rotação para a direita. Essa é uma rotação que ela não está, se a gente olhar, ela não está quebrando nenhuma regra, porque isso daqui continua sendo uma árvore rubro-negra, mas dependendo da situação de inserção, a gente tem que fazer essa rotação, que vai acontecer de ter alguns casos de inserção. A gente só está aprendendo a rotação primeiro. Então essa rotação, como ela é para a direita, e eu tenho aqui então o H como sendo pai, essa rotação, então o filho esquerdo de H, que é o X, ele vai subir e vai adotar o H como sendo direito. Então ele troca, né? Então tá aqui, ó. O X sobe, o E sobe, o S vira filho da direita. Muito bem, a gente está fazendo um invertido do anterior, né? Aí o filho direito de E vai virar filho esquerdo de S. O S vai passar a ter a cor vermelha, né? E o E, que é o X, vai ter que manter a cor que era do S. Né? Então, essa rotação da direita ela tem uma simetria muito grande em relação à rotação da esquerda, só que ela é invertida, né? Então, o código aqui, então, a gente tem que criar o objeto X como sendo o filho da esquerda do H. Aí o filho da esquerda de H, o novo filho da esquerda de H, vai ser o filho que era da direita de X. O filho da direita de X agora é o próprio H. O X vai receber a cor do H. E o H vai obrigatoriamente ser vermelho. Percebam que esse resultado dessa rotação, ela cria um problema, né? Ela, de certa forma, fere ali a propriedade da árvore rubro-negra, mas ela vai ser usada ali como uma operação transitória, temporária. A gente vai usar dentro dos nossos casos, então não se preocupem com isso, tudo bem? Além disso, a gente tem que ter um outro método auxiliar, que é o color flip, né? A inversão de cores em torno de um determinado nó H. E a inversão de cores, ela implementa a divisão de um for node temporário de uma árvore. Para ilustrar, então, a cor rubro-negra é retirada dos links que pertencem aos filhos de H e vai subir, né? Ela vai passar para H.
a gente diz que a cor rubro-negra ela passa para cima. Então percebam que isso daqui não pode, olha. Dependendo da situação que a gente inserir numa árvore rubro-negra, a gente pode ter um filo da esquerda e um filo da direita como sendo vermelhos. E a gente já viu que não pode, só o filo da esquerda tem que ser. Mas isso aqui é um for node temporário, né? Como se o A, o E e o S estivessem todos no mesmo nível. Então, o flip de cores, quando acontecer essa situação, a gente simplesmente transforma os filos da esquerda e da direita do nosso nó H para black, para preto, e o rubro, né, o link vermelho, ele sobe para o pai. Então o E vai se transformar como sendo vermelho. Né? Então é isso. É só isso. E dessa forma a gente resolveu e a gente mantém a ideia do rubro negro, desde que esse E seja um filho esquerdo aqui de alguém. Né? Então esse código é muito fácil, né, muito tranquilo. A gente também passa o nosso próprio nó H. Então a gente simplesmente seta o H como sendo vermelho, a cor do H como sendo vermelho. E a gente vai setar a cor do filho da esquerda como sendo black e a cor do filho da direita como sendo black. Lembrando que red e black são todos booleanos. O red é true, black é false. Por isso que a gente pode colocar aqui nas cores true ou false, porque color ele é um atributo boolean, né, do nosso node, da classe node. Tudo bem? Então aprendemos mais um método aí. E agora a gente tem que usar esses métodos. Né? Então, por que a gente tem que fazer essas rotações? Né? Então, vamos implementar a inserção de um novo nó na árvore rubro-negra. Mas para fazer isso a gente tem que criar um padrão de inserção. Um novo nó, sempre que a gente for criar um novo nó, ele vai se ligar à nossa árvore por um link vermelho. Então a gente ligou como link vermelho e aí, dependendo de como for essa ligação, a gente vai fazer rotação para a esquerda, para a direita, flip de cor ou mais de uma rotação. A gente vai ter que estudar o caso. Mas todo link novo, todo nó novo, se liga como vermelho. Então suponha que a árvore só tem a raiz. Se o nó ele for pendurado para a esquerda, tá tranquilo, né? Porque ele mantém a propriedade da árvore rubro-negra, que é links vermelhos para a esquerda, então a gente não tem que fazer mais nada. Caso contrário, se o nó, isso aqui é só um exemplo, né? O novo nó ele se pendura para a direita, como é esse exemplo aqui, aqui a gente está ferindo um dos problemas nossos de árvore rubro-negra, que é um link rubro para a direita. Então a gente tem que fazer uma rotação para a esquerda. Então a gente dá um left rotate, então o B ele vai subir e o A vai ser filho da esquerda de B, rubro. Então por isso que é importante fazer, ter aquelas operações que a gente acabou de aprender para fazer esses balanceamentos na inserção. Então regra, toda nova inserção vai criar um nó cuja cor seja red. E aí, dependendo do que rolar na árvore, a gente vai fazer esse balanceamento fazendo qualquer uma das rotações ou flip de cores. Beleza? Muito bem. Então, primeiro caso. Se a gente vai inserir um nó que é two node, ou seja, um nó que tem só dois filhos. Então, vamos lá. Ó. A gente vai pendurar um novo nó em um nó simples, ou seja, aquele nó que não incide, não é de link rubro, né? Então, a gente vai fazer a inserção normal da BST. A gente vai inserir, seja para a esquerda ou para a direita. Nós vamos fazer isso normal. E a gente vai colorir aquele link daquele nó novo como sendo rubro, porque a gente acabou de ver que é assim que a gente faz. Se o link rubro for direito, a gente vai fazer o rotate left. Ou seja, a gente vai fazer a rotação para a esquerda. Então, se a gente inserir e o link for para a esquerda, não fazemos nada. Se for para a direita, num two node, a gente tem que rotacionar para a esquerda. Então, esse é o primeiro caso que a gente tem que pensar quando a gente for implementar um nó numa BST rubro-negra. Então, percebam, aqui a gente já tem uma árvore, que é BST, rubro-negra, cujo o único nó seja um nó, o único nó trinode é esse aqui, é o RS. E a gente quer inserir o C, e o C seria inserido aqui. E o C está sendo inserido num two-node normal, um nó que só tem um valor. Se ele for inserido para a direita, como é o caso aqui, ó, nesse caso, a gente tem que fazer o left rotate. Então, left rotate, o filho vira pai, o pai vira filho da esquerda de quem era filho, como sendo red, e a cor dele vai manter a cor do pai que era antigamente. Pronto. Resolvemos, então, isso aqui essa representação aqui, a gente tem aqui.
O resultado dessa representação aqui, depois da inserção do nosso nó C, é isso, exatamente o que está aqui. Então a gente está usando a BST para representar árvores 2, 3, trazendo então o conceito de cores. Então a gente criou uma nova estrutura que é a Red Black Tree, que é a árvore rubro-negra. Então caso 1, suavão. Caso 2, aí a gente quer inserir num trinode, que é esse nó que já tem um link vermelho. Então a gente quer pendurar um nó em um dado nó duplo, ou seja, em um par de nós que já está ligado por um link no rubro. Ele já tem, teoricamente, representado valores de duas chaves no mesmo nível. Então, dependendo da chave, o nó pode se pendurar em 3 lugares diferentes. Em cada caso, a gente vai ter que fazer uma situação diferente. A gente vai pendurar o nosso... A gente sempre vai vincular o nosso novo nó vermelho. E dependendo do que a gente for, na onde a gente for inserir, a gente vai ter que usar as nossas rotações ou inversões de cores para restabelecer a propriedade da nossa árvore rubro. Então, quais são os 3 lugares diferentes que a gente pode inserir? Aqui a gente tem um valor maior, um valor menor e um valor entre. Então, eu tenho aqui o A e o B. Se a gente for inserir um valor maior, ele vai, por exemplo, inserir aqui o C. Toda inserção nova é uma inserção vermelha. Isso daqui não é possível. A gente acabou de ver lá atrás que não é possível ter 2 nós, 2 links vermelhos saindo do mesmo nó. Então, nesse caso, é muito tranquilo. A gente simplesmente faz um flip de cores. A gente vai converter os 2 links do filho dele, da esquerda e da direita, para black, e vai converter o B para C vermelho. Então, se a gente inserir maior num trinode, a gente só faz o flip de cores. Resolvemos. Lindo, lindo, lindo. Outra situação, nós podemos inserir um nó. Então a gente já tinha aqui o CB, que é uma árvore rubro-negra. A gente vai inserir o A. Sempre que a gente insere como vermelho. Então a gente ficou CBA, todos vermelhos. Não pode. Isso daqui está ferindo, porque a gente está como se a gente estivesse num único nível, um for node temporário ABC. Não é possível. Então o que a gente tem que fazer? Nesse caso a gente vai fazer, então sempre que a gente for inserir um valor que é menor, num link que já era trinode, a gente vai rotacionar para a direita. Então olha lá, rotacionei para a direita, simplesmente o B sobe, vira pai, mantém o A como filho da esquerda e o C como filho da direita. Os links se mantêm, na rotação a gente só mantém a cor do link do pai, né, que era vermelho, ok? Só que aqui a gente cai na mesma situação que a gente estava, então a gente tem que fazer um flip de cores. Então a gente vai fazer um flip de cores, então o filho da esquerda vai virar black, o filho da direita vai virar black e o B mantém vermelho. Então perceba que se a gente for inserir num trinode e é um valor menor, a gente vai fazer 2 operações. A gente vai dar um rotate right e um flip de cores. Beleza? E por último, se a gente for inserir um valor na nossa árvore rubro-negra que esteja entre os 2 valores que a gente já tinha. Então, a gente já tinha aqui o CA e a gente vai inserir o B. Toda inserção nova, ela é uma inserção vermelha. Isso daqui também não pode, porque de certa forma ele também está representando um for node ABC temporário. E não é possível fazer. Então, quando acontecer da gente inserir num trinode, ou seja, num link que já era rubro, um valor que está entre os valores daquelas chaves que tinha no trinode, a gente vai ter que fazer uma rotação para a esquerda com base no A, ou seja, a gente rotaciona para a esquerda, o B sobe, o A vira filho esquerdo de B, as cores se mantêm. Aí depois a gente vai fazer uma rotação na direita com base no B, olha lá, rotacionei com base no B, o B sobe, vira pai, o C vira filho da direita de B, o A se mantém filho da esquerda, e aí a gente faz um flip de cores, porque também aqui a gente está aferindo o problema. A gente ainda não resolveu. A gente vai trocar o filho da esquerda de B para black, o filho da direita de B para black, e o B se mantém red. E aí a gente resolveu e continuou trabalhando com uma árvore rubro-negra. Então perceba que se a gente for inserir uma chave que esteja entre 2 valores, que a gente tem um trinode representado aqui por red, nós temos que fazer 3 operações, uma left
uma left rotate, um right rotate e um color flip, né? Resumindo, toda inserção de um novo nó precisa de 0, 1 ou 2 rotações seguidas de uma inversão de cores. Tudo vai depender desses casos que a gente está estudando. Então, para inserir um trinode, a gente vai fazer a inserção padrão, vai colorir o nó como rubro, vai rotacionar para equilibrar o for node se for necessário, vai inverter a cor para subir o link rubro se for necessário e vai rotacionar para a esquerda. Então aqui eu só estou ilustrando, né, o que a gente acabou de conversar. Aqui no caso nós já tínhamos isso, a gente vai inserir o H ele tem que ser inserido aqui. Quando ele for inserido, ele criou um problema, então a gente vai fazer uma rotação, rotacionamos para a direita, ele rotacionou, ficou 2 filhos como sendo reds, e ele manteve a cor do pai, que era black. Isso aqui não é possível. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra rotação, né, que é para a esquerda, que na verdade ele vai fazer um flip de cores. O flip de cores aqui, olha, ele vai subir, vai virar black black, antes era red red, e o pai se manteve vermelho, porque o flip de cores mantém o pai vermelho. Só que aqui também não é possível, porque a gente tem um filho da direita como sendo red. Quando a gente tem um filho da direita como sendo red, a gente faz um left rotate. Aí o R vai subir, o R sobe, mantém o E como filho da esquerda, mantém o S como filho da direita, e o H, que era filho da esquerda de R, ele virou filho da direita de E. Isso daí, a própria operação que a gente já estudou já faz isso, mas na hora da gente manipular a árvore a gente tem que lembrar, né? E a gente vai repetir os casos 1 e 2 quando for necessário na nossa árvore, né? Isso daí vai subindo até quando for necessário. Então, trazendo uma outra ilustração aqui, até porque para árvores maiores eu vou até pedir para vocês estudarem, né, e fazer o detalhamento, é tranquilo, né, na hora que a gente pega essa manipulação que tem. Mas quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Nós temos essa árvore, notem que essa árvore, todos os links rubros estão para a esquerda. Nós temos a simetria, então ela é uma árvore rubro-negra. Nós queremos inserir o valor do P. Nós temos que pesquisar. P é maior ou menor que R? É menor, para a esquerda. P é maior ou menor que E? É maior, para a direita. P é maior ou menor que M? É maior, para a direita. Ah, cheguei num lugar que eu inseriria, que é o nulo. Muito bem. Então, a gente sempre insere como sendo vermelho. Acabei de inserir como sendo vermelho. Tá aqui. Criamos um problema. Quando a gente tem um nó com 2 filhos vermelhos, a gente faz o flip de cores. Os 2 filhos viram black e o pai vira vermelho. Tá aqui. Perceba que aqui a gente caiu naquela situação do left-right, né? Left-right, aqui nesse caso, como a gente tem um link para a direita, como sendo red, a gente tem que fazer o left rotate, ou seja, a gente faz a rotação para a esquerda. O M sobe como pai e o E vira filho esquerdo do M. Olha lá, o E vira filho esquerdo do M. O P se mantém como filho direito de M, tá ok? Só que o M ele tinha um filho esquerdo, que era o H. Mas como a gente fez o rotate, o H agora vai ser filho esquerdo do E. E aí a gente mantém a cor do M como sendo a cor do pai. O E ele era vermelho, a gente vai manter vermelho no M e caímos nessa situação. Nessa situação a gente tem um problema. A gente tem 2 filhos esquerdos caminhados assim, diretos, ó, como red. Ó, esquerdo, esquerdo, red, red. Também não é possível. Quando acontece isso, aí a gente tem que fazer um rotate para a direita. Então o H, ele vai, o M, nesse caso, para fazer essa rotação, ele vai subir, ele vai manter o E e tudo que tem pro lado da esquerda aqui como sendo filho da esquerda, o R vai virar filho da direita, mantém todas as cores e chegamos nessa situação. Só que nessa situação a gente vai ainda ter 2 nós, filhos da esquerda e da direita de um mesmo nó, como sendo vermelhos. Não é possível. Faz o flip de cores. Faz o flip de cores, transformam ele para o filho esquerdo e direito como sendo rubro, como sendo black, desculpa, e sobe o pai ali, né? E a gente resolveu. Percebam que então
o repetir casos 1 e 2, que são esses casos todos, rotação para a esquerda, direita, qual caso que a gente está, são todas operações recursivas. Toda inserção ela vai ser uma operação recursiva. A gente tem que sempre rebalanceando nossa árvore. E olha que interessante, essa árvore resultante, ela tem um melhor balanceamento em relação a essa árvore que já estava aqui, se eu fosse simplesmente inserir o P. Perceba que ela está melhor distribuída. Olha aqui os níveis, ela virou mais dispersa, então é muito mais rápido. Eu tenho muito menos caminhos para percorrer para encontrar qualquer nó, né? Então, só pelo fato da gente estar trabalhando com essas rotações e flips de cores, usando a ideia da árvore 2, 3, mas usando a estrutura da BST, né, que é da árvore de busca binária, naturalmente a gente já obtém uma árvore melhor balanceada. Por isso que ela é muito mais recomendada quanto a desempenho, né? Estou justificando e amarrando com o início da aula, que foi quando a gente deu o start do porquê a gente está aprendendo a árvore rubro-negra. Bom, então o método PUT, ele é o mesmo para todos os casos. Qual é a regra? Então, vou resumir tudo que a gente fez agora, para a gente poder escrever o método em Java. Se o filo direito é rubro e o filo esquerdo ele é negro, a gente faz a rotação para a esquerda. Beleza? Filo direito no rubro e o filo esquerdo, filo direito rubro e o filo esquerdo negro, rotação para a esquerda. Se o filo esquerdo e o neto esquerdo são rubros, a gente faz a rotação para a direita, que está aqui. Tá aqui, ó. Então, se o filo direito, um está aqui, o outro está aqui, né? Se os dois cílios são rubros, a gente faz o flip de cores. É só isso. Então, esses são os casos. Então, a nossa implementação ela é tranquila. Por mais que a gente tenha ali várias coisas rolando, o problema são as rotações, que a gente já tem aí algoritmos auxiliares para verificar se um método, se um nó ele é vermelho. Também já temos aí um método auxiliar. O PUT, ele é recursivo, porque daí a recursividade dele, ele vai usar a própria pilha de memória do compilador para conforme ele for navegando, ele vai guardando o nível que eu estou na árvore para poder fazer os rebalanceamentos que estão aqui embaixo. Então, por ser um método recursivo, a gente tem que ter um ponto de parada, né? A gente vai fazer a pesquisa até encontrar o ponto exato para fazer a inserção. O ponto exato é quando a gente encontrar um nó nulo. Quando a gente encontrar um nó nulo, a gente cria o nó e a gente retorna e vai fazendo todos esses balanceamentos. Então, falando sobre o método em si. Eu tenho que ter o nó, né? Que é a partir do nó que eu vou estar inserindo. A partir de H, então a primeira a gente passa sempre o root. A chave é o valor que eu quero inserir. Quando o H for nulo, quer dizer que eu encontrei o nó folha, aí eu retorno o nó que eu quero inserir. Então eu retorno um new node key value e ele como sendo head. A gente sempre insere como sendo head. E aí a gente vai sempre ter que fazer os balanceamentos dos casos que a gente acabou de estudar. Então a gente vai comparar depois que ele voltar, né? Agora eu já estou pensando no retorno, né? A gente dividiu, agora está conquistando. A gente vai comparar a chave que eu inseri com o valor do H, da chave do valor do H. Se for menor, você sabe que você tem que caminhar para a esquerda. Se for maior, você sabe que você tem que caminhar para a direita. Caso contrário, a gente simplesmente atualiza o valor. Se não, aí a gente inseriu o valor e a gente tem que fazer os rebalanceamentos. Então, tá vendo? Olha, os casos que a gente acabou de conversar são os casos que a gente escreve. Ó. Se o filo da direita for vermelho e o filo da esquerda não for vermelho, eu faço a rotação da esquerda. Ou seja, o H vai ser o rotate left de H. Agora, se o filo da esquerda for vermelho e o filo da esquerda também for vermelho, nesse caso aqui, a gente faz um rotate right do próprio H. Sempre é o H. E a gente sempre retorna. Lembra que os rotates retornam? Ele retorna o resultado final da rotação no mesmo nível daquele nó que a gente estava trabalhando. Agora, o último caso. Se o filo da esquerda do H for vermelho e o filo da direita do H também for vermelho, que é esse caso aqui, a gente dá um flip color. A gente simplesmente dá um flip do color, já era. E no final a gente retorna o H. Pronto, isso é o PUT. Tranquilíssimo, né? Vamos falar a verdade. O duro é pensar nisso tudo, mas a lógica é tranquila. Bom, gente,
Isso aqui eu vou pedir para vocês exercitarem, inclusive fica aí como uma atividade de casa. Eu tenho aqui as ordens de inserção de alguns nós. Sempre que a gente insere ele como sendo vermelho. E depois de cada inserção vai cair um daqueles casos e a gente vai fazendo as rotações e vai melhorando o balanceamento. Esse slide, na verdade, eu coloco ele simplesmente para ilustrar que a ordem dos nós árvores da direita, as entradas são inseridas em ordem crescente. Na verdade aqui, esse comentário aqui esquece, tá? Eu até dei uma bugada aqui, vocês ignoram. Mas no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que a ordem de inserção, ela importa. Essa inserção da direita, ela é uma inserção a princípio que está em ordem crescente. E ela deu uma árvore balanceada, mesmo uma inserção que seria a princípio ótima, também deu uma árvore balanceada. Isso mostra a eficiência da gente usar árvores rubro-negras, porque eles vão fazendo esse balanceamento, esses tipos de cores, e no final das contas a gente tem árvores aí de certa forma balanceadas, mas obviamente são árvores diferentes, né? Não vou ilustrar aqui até por uma questão de tempo da aula, mas depois vocês vão entendendo quais são as rotações e o que está rolando. Simulem esse processo tanto da esquerda e esse processo da direita também, tá? São dois processos de inserções distintos. Bom, então quanto a desempenho, então a altura de uma árvore rubro-negra com N nós, ela sempre vai ser menor ou igual do que 2LG de N, porque a gente está se referindo à altura total da árvore, não à altura negra, né? Porque quanto à altura negra, sempre vai ser LG em relação à quantidade de nós que a gente tem, né? Um esboço da prova disso é que o pior caso de uma árvore 2,3, que só tem nós duplos, ou seja, nós que não tem dois valores no mesmo nível, ela vai sempre descer lá para a dobra da esquerda, né? Ela vai sempre caminhar para a esquerda, então a altura sempre vai ser no máximo 2 vezes LG de N. Como nenhum nó incide em dois links rubros, esse caminho pela borda extrema esquerda é apenas 2 vezes mais longo do que o caminho que a gente passaria se tivesse apenas nó simples, né? Em cada operação sobre uma BST rubro-negra com N nós, o número de comparações entre chaves é sempre limitado a LG de N multiplicado por uma constante pequena. O consumo de tempo, portanto, ele é logaritmo mesmo no pior caso, exatamente porque a gente está trabalhando com esse balanceamento. Vão ser poucos os casos, perceba que a gente vai ter níveis maiores, a maioria sempre vai ter uma árvore mais dispersa, mais espaçada, né? E gente, era isso. Com essa aula, a gente estudou a penúltima árvore que a gente trabalha. Na semana que vem a gente vai trabalhar com uma última árvore, uma bitri, né? Uma árvore que tem vários filhos, mas deixa para a semana que vem. Mas essa aula ela é muito importante porque ela resolve um problema de como representar uma árvore 2,3 de busca, que tem um desempenho maior, provado na aula passada e reforçado agora também, usando aí só uma questão de estrutura, trazendo cores, né, para a nossa resolução. E ao fazer isso, então, na hora que a gente trouxe as cores, a gente teve que trabalhar aí com operações complementares, left rotate, right rotate, flip de cores, e a gente simplesmente reajusta as nossas inserções e a gente tem um desempenho melhor para a representação de árvores. Muito top, né, gente? Então, convido vocês a implementarem todos esses métodos e pensar de que forma talvez funcionaria um remove, né? A remoção de um nó é complicada, né? Então fica aí como atividade para casa. Não é uma operação natural. Geralmente a gente só insere e trabalha com balanceamento, mas pode acontecer de ter o caso aí de remover, por isso que a gente nem trabalha em aula, né? Mas fica aí para pesquisa de vocês. Tá bom, gente? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente se encontra aí nos nossos plantões de dúvida ou nos nossos fóruns aí de discussão, tá bom? Beijo, boa semana de estudos. Valeu!